Hoje eu vou te explicar, biologicamente, por que sua vida sempre pareceu estar no modo hard, por que o esforço de ser normal é quase uma tortura e por que a palavra que define você talvez não seja preguiça, nem fraco, nem burrice. Talvez você entrou aqui achando que tem TDAH e talvez nem tenha. Sinceramente, esse diagnóstico está sendo usado demais nesse século XXI para justificar muita coisa nos comportamentos alheios. Virou moda, virou desculpa, virou hashtag, mas deixa eu te explicar melhor sobre isso, para não haver dúvidas. Porque se você realmente tem TDAH não diagnosticado, você não está usando isso como desculpa, você está sobrevivendo. Vamos lá. Imagine isso, sua cabeça carregada de ideias, pensamentos, intenções, sonhos, e ao mesmo tempo, um peso que parece puxar tudo para baixo. Você tenta fazer algo básico, organizar sua rotina, prestar atenção numa conversa, até terminar uma tarefa, mas tropeça, perde o fio, se dispersa ou se cansa. E aí, a sensação de exaustão não vem só do esforço, mas de uma luta constante contra si mesmo. Você se sente como alguém que aparenta estar normal, que consegue seguir o ritmo do mundo, mas por dentro, tudo está numa guerra. A metáfora do impostor é perfeita. A pessoa que parece funcionar, que parece estar bem, mas no fundo sente que está caindo aos pedaços. A máscara do normal exige um esforço hercúleo, uma atuação diária que drena sua energia, que faz você se sentir um ator ruim numa peça cujo roteiro nunca foi entregue direito. Você não é preguiçoso, você não é burro, você não é quebrado. Você tem um cérebro que funciona de um jeito diferente. E isso, nesse século XXI, virou desculpa fácil e, ao mesmo tempo, uma sentença de derrota para milhões de adultos que nunca entenderam o que realmente acontece com eles. 1. A biologia do caos. Partindo para explicar o que realmente acontece na cabeça de quem tem, sem rodeios. Vamos falar do cérebro, o órgão mestre do seu caos. Se você acha que o TDAH é falta de atenção, está errado. É uma falha na régua que regula sua atenção. E aí, entra um monte de neuroquímicos que controlam sua atenção, emoções, impulsos. Córtex pré-frontal é o maestro do cérebro. Ou melhor, seria se estivesse acordado e afiado. Numa pessoa com TDAH, esse maestro está como um diretor que dormiu no meio do show. Ele tenta conduzir uma orquestra, seu cérebro, mas os instrumentos, seus pensamentos e emoções, ficam barulhentos, descoordenados, fora de ritmo. Esse maestro depende de dopamina e noradrenalina. São esses neurônios que dizem para o seu cérebro: foca nisso, mantém atenção, motiva, segue em frente. No cérebro com TDAH, esses sistemas estão literalmente desequilibrados. Há uma deficiência na liberação de dopamina. O sistema de recompensa é fraco, ou seja, seu cérebro não tem o combustível necessário para ficar focado, para sustentar esforço por muito tempo, para manter o interesse. Analogicamente, pense num maestro que dormiu no meio de uma orquestra. Os instrumentos desafinam, o ritmo fica fora do tempo, não há harmonia. É assim que seu cérebro funciona, uma regulação de atenção que oscila, alterna entre hiperfoco e tédio insuportável. E por que hiperfoco é uma armadilha? Porque quando você consegue prestar atenção em algo, fica tão envolvido que esquece do resto. Mas essa intensidade dura pouco, porque ao menor sinal de tédio, seu sistema desliga. A questão é, sua atenção não é ruim por falta de vontade. Ela é difícil de regular. Seu cérebro luta constantemente para permanecer no controle, só que esse controle é uma balança quebrada, com pêndulos que oscilam. 2. O custo invisível, o masking. Vamos falar do que muita gente que tem TDAH conhece bem. Masking, o mascaramento. Na tentativa de parecer normais, muitos adultos com TDAH gastam uma energia absurda. Você já se perguntou por que está sempre cansado, esgotado? O fato é, manter uma fachada de normalidade exige um esforço infinito. É como se estivesse segurando uma bomba-relógio toda hora no peito. Essa estratégia de fingimento é uma máscara que muitos aprendem a usar cedo. Desde criança, todos dizem que precisamos nos comportar, que não podemos ser assim,
Para esconder o caos interno, você finge, disfarça, força um sorriso, se adapta. Mas isso tem um custo. Você utiliza sua energia ao extremo só para parecer normal. Com o tempo, esse esforço vira burnout, cansaço constante, um estado de exaustão profunda que poucos conseguem entender. Além disso, a inteligência muitas vezes é um inimigo, porque muitas pessoas com TDAH são altamente criativas, inteligentes, estrategistas natos. Essa inteligência permite que elas ajustem partes do mundo ao seu redor, se adaptem a demandas, escondam as dificuldades. Só que, quanto mais você mascara, mais seu cérebro se torna cansado, menos ele pode investir em criar soluções reais, e isso vai alimentando uma sensação de fracasso profundo, invisível aos olhos externos. Resultado: muitas pessoas só descobrem numa fase adulta, quando o corpo não aguenta mais esse esforço de mascarar por anos a fio. 3. Os sintomas que ninguém fala. Vamos agora dar um foco em sintomas pouco discutidos, que representam a essência de quem vive com isso na fase adulta, mas que não aparecem nas listas comuns. Porque o problema não é só não lembrar de chaves ou perder o filtro do pensamento. A. Cegueira temporal. Time blindness. Você sente o tempo como algo que não existe na sua vida. O relógio, uma ameaça inexistente. Você não tem noção de quanto tempo passou ou quanto tempo tem para algo. Está sempre atrasado, sempre entrando na corrida contra o relógio, mas não consegue sentir que o tempo está passando. B. Paralisia de análise. A incapacidade de decidir. Fica horas, dias, pensando, pesando, analisando opções. Para no começo parece racional, mas vira uma armadilha. Nada parece bom o suficiente. Você nunca termina de decidir. Fica preso no ciclo da análise, até perder a vontade ou a coragem. C. Disforia sensível à rejeição. Rejection Sensitive Dysphoria, RSD. A dor de sentir que decepcionou alguém é física. Se alguém criticá-lo ou até parecer desaprovado, essa sensação não é só emocional. Ela dói como uma ferida, como uma pancada. Todo o amor e a validação estão presos a esse medo constante de ser rejeitado. D. O ciclo de dopamina ruim. Vícios, compulsões, scroll infinito. É aquela sensação de que o presente é insuportável. Para escapar, seu cérebro busca recompensas rápidas. Vídeos infinitos, comida, drogas, compras impulsivas. Tudo isso é uma tentativa de aumentar o nível de dopamina, de fugir do tédio e da ansiedade. Todos esses são sinais frequentemente ignorados ou mal interpretados, mas importantíssimos para entender o impacto real que o TDAH tem na vida adulta. Uma luta constante contra a própria mente, que funciona numa frequência diferente da maioria das pessoas. 4. O luto do quem eu poderia ter sido. Aqui entra a parte emocional. Quem descobre seu TDAH na idade adulta costuma passar por um ciclo de raiva, tristeza, arrependimento. Raiva. Por que ninguém me explicou antes? Porque só agora vejo que tudo que passei, as dificuldades, as frustrações, os fracassos, eram culpa do meu cérebro, não de mim? Tristeza. Parece que anos foram consumidos por uma sensação de fracasso. Você se sente quebrado, preguiçoso, diferente, achando que seu problema é falta de força de vontade e nunca entendendo que há uma raiz biológica nisso. Viver o luto é necessário. Aceitar que seu cérebro funciona de um jeito diferente, que seus limites não são fraquezas, são resultado de um sistema complexo, desconectado, e, nesse processo, você começa a entender que o diagnóstico é uma libertação, um passo para reconstruir sua relação consigo mesmo, de forma honesta. Só assim você consegue começar a se perdoar, a viver sem o peso de uma vergonha que foi imposta a você a vida toda. 5. Ferramentas reais. Neurohacking. Vamos falar de ações concretas. Nada de agendas mágicas, promessas vazias. 2 estratégias que funcionam de verdade. A. Body doubling. Ter alguém por perto enquanto realiza tarefas. Nunca tentou estudar ou trabalhar sozinho? A sensação de não estar sozinho ajuda seu cérebro a ficar mais focado e menos disperso. Alguém que te acompanhe.
mesmo que silenciosamente, criando uma rotina de presença. B. Dopamina detox. Reduzir fontes de recompensas rápidas, redes sociais, vídeos ilimitados, alimentos altamente palatáveis. Criar períodos de desintoxicação dessas fontes, onde você se dá um tempo sem buscar recompensas instantâneas. Pode parecer dramático, mas é uma questão de reprogramar seu cérebro a buscar satisfação em atividades mais sustentáveis. Nada de resolva tudo agora. São passos simples, sustentáveis, que ao longo do tempo mudam o funcionamento do seu sistema de recompensa e, consequentemente, sua rotina mental. 6. O diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença. Na verdade, é uma libertação, porque entender por que seu cérebro funciona assim, e não de outra forma, te dá controle sobre sua própria história. Você não é mais um quebrado. Você é alguém com uma biologia única, que luta todos os dias contra um sistema que foi projetado para outros cérebros, não para o seu. E o entendimento disso é o começo de uma reconstrução real, forte, honesta, sem ilusões.